A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5 e versículos de número 3 e 4, que vai nos dizer assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que não tem nada que fique em oculto diante do Deus que é todo poderoso. Não adianta pessoas tramarem as ocultas, não adianta pessoas acharem que vão te enganar, porque o Deus todo poderoso é o Deus da revelação. Já inicia esse vídeo declarando comigo: eu sirvo ao Deus da revelação e Ele é todo poderoso. Eu sirvo ao Deus da revelação e Ele é todo poderoso. Aqui estava, irmãos, Pedro dizendo para Ananias que ele sabia que ele estava mentindo. Ananias, ele foi até Pedro, até os apóstolos, achando que aquilo que ele havia tramado juntamente com Safira, ninguém iria saber. Tem muitas pessoas, irmãos, que pensam que podem armar o mal, as ocultas, podem falar de você, podem fazer fofoca com teu nome, podem se levantar contra a sua vida, como se Deus não estivesse vendo e não revelasse. O Senhor, Ele marcou um encontro aqui contigo para lhe falar que Ele vai te revelar tudo que está em oculto. Ele vai te revelar todo o engano. Ele vai te revelar toda a mentira disfarçada de bondade. Existem pessoas, irmãos, que elas se disfarçam com bondade, sendo que dentro delas tem veneno. Sendo que dentro delas tem destruição. E o Senhor está dizendo: você não se enganará com este tipo de pessoa. Eu te mostrarei a verdade. Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e em comum acordo os dois concordaram ali. E a Bíblia diz que eles concordaram em mentir sobre o valor da propriedade. E eles retiveram parte do preço, ou seja, eles queriam enganar os apóstolos do Senhor. Eles queriam enganar o Espírito Santo, mas, irmãos, ninguém engana o Espírito Santo. E eu vou lhe dizer mais: ninguém engana quem anda com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está na sua vida, se ele habita dentro de você, você pode ter certeza, não é coisa da tua cabeça, é Deus arabacandaramandaraia te revelando. Porque tem momentos que a gente pensa que é coisa da nossa cabeça, né? Porque Ananias, irmãos, parecia ser tão bonzinho aqui, foi depositar aos pés dos apóstolos ali a parte do valor da propriedade que ele vendeu. Parecia ser um ato de bondade. Só que de Deus, irmãos, ninguém zomba e nem escarnece. Deus sabia o que havia por trás. Deus sabe tudo o que há por trás. Declare comigo: meu Deus vai me revelar o oculto. Ele não vai me deixar enganada. O meu Deus vai me revelar o oculto. Ele não vai me deixar enganado. A Bíblia nos diz, irmãos, que ambos concordaram em reter parte do preço. E levando Ananias ali, primeiramente, quem foi lá foi Ananias, aos pés dos apóstolos. E chegando lá, ele encontra quem? Pedro. Ele coloca ali diante de Pedro aquela oferta. Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro, um homem de Deus, sabia que aquilo era um engano. Aí Pedro começa a dizer: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Reservando parte do valor do campo. Ou seja, porque você era bacandoresh de candaraia, porque você mentiu, porque você vem agir com engano diante de homens de Deus, irmãos. Não tem como agir com engano diante de homem e de mulher de Deus. Deus revela. Deus vai te revelar, minha irmã, aquilo que há no coração de algumas pessoas, aquilo que você não consegue ver no exterior. É por isso que nós que andamos com o Senhor não podemos duvidar de modo nenhum, de maneira nenhuma, das revelações que Ele traz pra gente. Por quê? Porque Deus contempla o que está por dentro.
Ele sabe muito bem, irmãos, aquilo que é engano. Ele sabe muito bem aquilo que é mentira. Ele sabe muito bem quem são as pessoas que por fora é uma coisa, mas por dentro são outras. Então, por isso, acredite sempre na revelação de Deus. Por isso, acredite sempre no que Deus te mostrar. Às vezes, irmãos, a gente tem aquele sentimento, né? E tem pessoas que dizem assim, a minha natureza trava com o fulano, eu fico meio travado, eu fico meio travada, tem algo, ela parece ser uma pessoa legal, ele é uma pessoa atenciosa, mas tem algo que trava. Deus está dizendo, é o meu Espírito Santo te mostrando que tem algo errado. Pedro não se enganou com a falsidade aqui disfarçada de bondade de Ananias. E o Senhor está dizendo, você não se enganará, mas se prepare. O Senhor está te dando estrutura hoje. Porque Ele vai começar a te mostrar o profundo. Se tem alguém achando que iria te enganar, meu Deus, Deus vai revelar o profundo, irmãos. Deus vai mostrar coisas ocultas. Ninguém contou para Pedro aqui não. O Espírito Santo que habitava nele não o deixou enganado. Ninguém vai precisar estar te contando as coisas. Vai ter momentos que você vai parecer estar em lugares. Você vai ouvir conversas. Você vai ver pessoas falando algumas coisas e Deus está dizendo não é coisa da tua cabeça. Tem pessoas aqui que já sabem o que é isso. Tem pessoas aqui que sentem, às vezes não quer acreditar, porque o que Deus te revela é de alguém que você tem apreço. Raman, Churicandaraia, muitas vezes. Às vezes é alguém que você gosta e você não quer acreditar e você diz, eu não acredito que essa pessoa está falando mal de mim. Eu não acredito que essa pessoa está com inveja. Eu não acredito que essa pessoa está fazendo panelinha contra mim. Deus está dizendo, eu sei de tudo. E eu mostro o profundo. Aqui foi o profundo, irmãos. Aquilo que havia sido conversado entre ele, acordado entre ele e sua esposa aqui, foi revelado ao apóstolo do Senhor, a Pedro. E o Senhor, ele diz para você, eu mesmo mostrarei a verdade para você. Aí você vê que Pedro aqui, ele deixa bem claro que quando Ananias, ele mentiu, ele não mentiu aos homens, mas ele mentiu a Deus, ele mentiu para Deus. E ninguém mente para Deus, irmãos, por engano permanecer. Ninguém mente para Deus para mentira permanecer. Ninguém mente para Deus para se disfarçar diante dele, como se viesse a conseguir enganar a ele. Não, não vai conseguir. Porque Deus conhece o profundo. Porque Deus sabe quem é quem. E Ele está dizendo, eu vou revelar a verdade. Aí Pedro diz para Ananias, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, por que você não ficou com a propriedade para você? Você quis enganar a Deus. Porque você, ficando com a propriedade, era sua. Você não precisava agir com engano dessa forma. Ou você dava o valor todo da propriedade, ou ficava com a propriedade para você. Porque a propriedade já lhe pertencia, Ananias. Você não tinha necessidade de agir com engano. Tem pessoas, irmãos, que já é delas, já faz parte da natureza dela, ela gosta de agir com engano. Ele gosta de agir desta forma. Aí você observa que parece aqui que já era da natureza de Ananias ser assim. Porque ninguém obrigou Ananias a vender aquela propriedade e colocar o valor aos pés dos apóstolos. Ele fez porque quis. Aí o engano que estava nele, irmãos, queria tentar enganar aos apóstolos, a Pedro, mas a Bíblia diz que eles não ficaram enganados. Por quê? Porque o Espírito da revelação habitava neles, o Espírito Santo. Aquele que revela o oculto, o profundo e o escondido e que não deixa sombra de dúvidas no que ele mostra. E o Senhor está dizendo para alguém aqui, eu vou te revelar até sentimento de pessoas. Eu vou te revelar onde há inveja. Eu vou te revelar onde há falsidade. Eu vou te mostrar conversas ocultas. Eu vou te revelar. Eu vou te mostrar tramas, conversações com teu nome, aquilo que você não contempla pessoalmente, eu te levarei em espírito para que você contemple. Irmãos, isso aqui é mistério. Deus é Deus de profundo. E quando ele fala que vai revelar o profundo, a gente precisa estar preparado, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente vai saber de coisas que vai nos doer, que vai nos machucar, de pessoas que a gente nunca esperaria saber aquilo delas, mas é melhor saber agora. É melhor Deus te revelar e ninguém te enganar do que você viver sua vida toda enganado.
do que você viver sua vida toda enganada. O Senhor está dizendo, ninguém te enganará. Declare comigo, eu creio nessa palavra e creio que ninguém vai me enganar. Eu creio nessa palavra e creio que ninguém vai me enganar. A Bíblia diz que Ananias morreu. Morreu por quê, irmãos? Porque tentou mentir para Deus. Oh, irmãos, Deus é santo. Deus é poderoso. Os apóstolos do Senhor tinham dono. Você tem um dono. E tem pessoas que precisam tomar cuidado, porque se ficarem agindo com engano, Deus vai tocar. Ananias expira, Ananias morre, irmãos. E depois que ele expirou, a Bíblia diz que a mulher dele veio quase 3 horas depois. E quando ela está diante de Pedro ali, ela não sabia o que havia acontecido com Ananias, ela confirma o engano. Ela confirma, ela era cúmplice de Ananias. Ela não foi uma mulher que disse, Ananias, não, vamos entregar tudo que tem para entregar, porque Deus tem mais pra gente. Mas ela foi alguém que foi cúmplice. Ai, está candarasto. O Senhor sabe, irmãos, quem são aqueles que não fazem, mas concordam. O Senhor sabe quem são aqueles que não falam diretamente, mas estão concordando com aqueles que estão agindo com engano. Quantas pessoas, irmãos, estão em reuniões, estão em conversas, no meio de parentes, em igreja, no meio dos vizinhos, conversas que não agradam a Deus. E muitas vezes a outra pessoa está ali falando e ela está só concordando, e ele está só concordando, e depois diz assim, eu não falei nada, e Deus está dizendo, eu sei quem concorda. Você vai observar que eles entraram em comum acordo. Ananias teve a ideia e Safira concordou com ele. Deus está dizendo, eu sei quem é quem. Eu sei quem tem a ideia e sei também quem concorda com ela. E eu vou lhe dizer algo, ambos pereceram. Ambos pagaram alto preço e preço de morte. Quando você vê alguém falando de alguém, não seja aquela pessoa que só ouve e balança a cabeça. Seja alguém que diz assim, ó, esse assunto não me interessa, eu não quero saber, licença aqui porque eu preciso fazer algumas coisas. E vá cuidar da sua vida. Porque tem pessoas que pensam que por só estar ouvindo, balançando a cabeça, ou que sim ou que não, elas estão livres daquilo que virá como punição para quem está falando, para quem está fazendo mal, mas não. Você observa aqui que Safira também morre. Versículo de número 9. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Versículo 10. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levaram-a, sepultaram-na junto do marido. Um quis enganar e o outro concordou. Deus, ele sabe quem é o culpado, ele sabe quem é o inocente da história, ele sabe quem são as pessoas que estão em comum acordo, ele sabe quem são aqueles que estão falando. Então nós precisamos vigiar. Nós precisamos entender, irmãos, que ninguém engana o que é de Deus e permanece de pé. O Senhor, ele te trouxe aqui para te trazer um alerta. Ele quer te trazer um ensinamento através dessa palavra e dizer para você que ninguém vai te enganar, porque ele habita em você, o Espírito Santo te revelará, como ele revelou a Pedro. Mas ele também disse para você, quando alguém tiver em reuniões, em conversações que você sabe que não agrada a Deus, que o Espírito Santo te incomoda, saia. Se for preciso, discorde. Se for preciso, diga, ó, isso aqui tá errado. Se Safira tivesse discordado, talvez isso aqui não teria acontecido, mas porque entraram em comum acordo, ambos morreram. Que possamos vigiar, irmãos. Porque o Senhor, ele conhece o coração do homem. O Senhor conhece os pensamentos. O Senhor sabe quem é o culpado, quem é inocente. O Senhor sabe quem é quem na história. E Pedro deixou bem claro aqui a mentira. O engano que vocês aqui levantaram não foi contra os homens, mas foi contra Deus. Por quê? Porque aquela obra era de Deus. Os apóstolos eram de Deus. O Espírito Santo habitava neles. Quando o Espírito Santo habita em nós, irmãos, aquilo que pessoas
fazem contra a nossa vida, o próprio Deus, ele cobra. O próprio Deus, ele faz justiça. O engano não permaneceu e todos que estavam aqui da igreja primitiva temeram quando ouviram essa história. Vai ter pessoas que vão pagar um alto preço porque estão tocando onde não deviam, estão falando inverdades ao teu respeito, e Deus está dizendo: muitos vão temer. Muitos os que te cercam vão temer, porque muitos aqui, irmãos, ficaram temerosos com o que havia acontecido com Ananias e Safira, e com certeza o povo agora tinha medo. Ninguém queria enganar os apóstolos, não. Por quê? Porque sabiam que eles eram homens de Deus e que Deus estava com eles, e assim Deus está dizendo que vai acontecer. Pessoas saberão que Deus é na tua vida. Pessoas saberão que Deus te escolheu. Pessoas saberão que Deus te separou. E quando Deus escolhe, irmãos, não há quem possa revogar. Quando Deus escolhe, irmãos, não há quem possa anular as escolhas dele. Foi ele quem te escolheu. Deus havia escolhido os apóstolos. O Espírito Santo habitava na vida deles, ou seja, eles não seriam enganados. O Espírito Santo habita em ti. Foi Deus quem te escolheu, e muitos saberão e temerão Deus na tua vida. Por quê? Porque eles saberão que Deus é na tua história. De maneira muito clara aqui, houve sinais de que os apóstolos eram homens de Deus e que não estavam ali para brincadeira. O Senhor diz para você que ele vai começar a mostrar que ele é contigo de maneira muito clara, que todos os que te cercam, que se levantavam ou estavam pensando em se levantar contra você, temerão Deus na sua vida, porque Deus mostrará de maneira muito clara que você tem um dono. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por revelar o oculto, o profundo e o escondido. Por não deixar, meu Pai, nada nem ninguém nos enganar, Senhor. Nos dá estrutura, mas não deixa a gente enganados, Senhor. Nos mostra como o Senhor mostrou aqui para Pedro, Pai, para os apóstolos, qual era a verdadeira face, Pai, de Ananias. Todo o engano, Pai, que havia nele, o Senhor revelou, e eu creio, Pai, que todo o engano, que houver na vida daqueles que nos cercam, Pai, daqueles que tentam se aproximar fingindo, o Senhor vai mostrar, Pai. Nos dá discernimento para a gente saber quem é do Senhor e quem não é. Nos mostra a verdadeira face, Senhor, de Ananias e Safira, que a gente não se engane com sorriso, que a gente não se engane com abraços, que a gente não se engane com palavras falsas, mas que a tua revelação esteja sobre nós e que o Senhor nos mostre quem é quem em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, Pai, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, Pai. Que o Senhor dê testemunho para os teus filhos contarem, Senhor, e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente, Pai, ouvindo cada palavra, servindo de canal de bênção. Que o Senhor os abençoe, os prospere, conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você
que ele te revelará o oculto, profundo e o escondido. Nada nem ninguém poderá te enganar. Existem pessoas que elas se mascaram, irmãos. Elas tentam fingir que são boas, mas quando nós temos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo verdadeiramente habita na nossa vida, nenhum engano prevalece. O Senhor está dizendo, nenhum engano prosperará. Nenhum mal que levantaram tentando te enganar vai permanecer. Se prepare, porque Deus, por esses dias, arrancará máscaras, te mostrará o oculto, o profundo e o escondido, até mesmo pensamentos, até mesmo os sentimentos de alguém por você será revelado. Deus não deixa o que é dele enganado. O Senhor hoje diz para você que ele te revelará o que está no oculto. Acredite na revelação, não ande por vista, porque nós que servimos ao Senhor não andamos por vista, andamos por fé e cremos na revelação que vem do alto para as nossas vidas. Deus diz para você, ninguém te enganará. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.